Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Quando vai ser o momento da virada dessas ações? Hoje eu vou falar sobre esse tema, mas antes de começar o vídeo, dá um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? No último vídeo eu comecei a falar sobre esse tema, né? Por que as ações dos bancos não andam. Então, se você não assistiu, recomendo a ver esse vídeo para entender a continuação, né? E hoje eu vou falar sobre esse ponto, né? Quando que deve ser a virada dessas ações, né? Que estão travadas, que não estão performando bem, e longe de mim querer acertar o dia, mês ou horário. Não, eu quero tentar passar um pouquinho do racional, né? De quais serão os drivers, as mudanças que vão fazer as ações, né, dos bancos finalmente andarem, né, destravarem valor aqui, tá? Então acho que a gente pode dividir esse vídeo, né, essa análise, em duas partes. A primeira delas é mais de cunho de curto prazo, né, de resultado de curto prazo, que eu comecei a falar no último vídeo. Quando a gente olha para o resultado consolidado, né, dos 4 bancos juntos, pega o resultado do segundo trimestre de 2020, né, o que a gente vê? A gente vê aqui uma queda do lucro somado, né, dos 4 de 21,5 bi no segundo trimestre de 2019 para 15,2 em 2020, tá? Uma queda de 29%, uma queda expressiva. Quando a gente olha para o resultado aberto dos bancos, né, o que a gente vê? Lucro líquido aqui caindo no trimestre, 40% do Itaú, 40% do Bradesco, 25% do Banco do Brasil e Santander subindo 7,5%. Bom, se você olha para esse resultado, né, e não olha minimamente para o balanço, não consegue ver nada além desses números, com certeza você vai achar horrível, né? A situação dos bancos não é boa. Entretanto, nem tudo é o que parece nos mercados, né? As coisas têm um pouquinho mais de refinamento nos dados e nos números que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de calma. E é isso que a gente vai fazer. Quando a gente olha, né, também para o número de PDD, que são as provisões para os devedores duvidosos, e PDD, eu já falei, PDD não significa o calote, né? Não significa que o banco de fato perdeu e tirou aquilo do balanço, né? Significa que ele está provisionando para um possível calote. Está provisionando para aquelas pessoas que estão atrasadas há mais de 90 dias e está provisionando bem mais do que está atrasado, tá? Então, quando a gente olha para PDD, o custo, né, o custo do crédito subiu fortemente, tem subido em 2020, né? Quando a gente olha para o segundo trimestre, a gente viu Itaú subindo 90, Bradesco 155, Banco do Brasil 42 e Santander 7,8. Resultados bem diferentes e numa economia muito próxima, tá? Então é difícil justificar um resultado tão discrepante, dado que eles estão atuando de forma semelhante, tá? Mas a gente vai mostrar isso aqui ponto a ponto para vocês entenderem um pouquinho mais qual que é a intenção de cada banco aqui, como cada um está se posicionando. Aqui o número de PDD, né? Então, para a gente ter uma ideia, né? O número foi de 25 bilhões no trimestre dos 4 bancos, ou seja, né? Se a gente analisar, dá 100 bi de reais, que é uma porrada. Mas vamos começar a olhar para os bancos em específico, tá? Quando a gente olha para o Itaú, PDD do Itaú, ano passado rodava no trimestre aí por volta de 4 bi, primeiro trimestre jogou para 10 bilhões e no segundo trimestre 7,7. O que isso mostra? Ou o que isso dá a entender? Que o número de atrasos ou calotes estão aumentando, tá? Quando a gente olha para isso no detalhe, né? Então vamos ver aqui. Isso aqui é quanto o Itaú tem no balanço dele provisionado já. Porque a provisão não é de fato um custo, né? Ele só tirou do resultado e colocou no balanço aqui, caso a pessoa, né, esses empréstimos deem de fato calote, ele não vai incorrer de um custo, né? Porque já passou pela DRE. Quando a gente olha para junho de 2020, o banco tem no balanço dele 49 bilhões de reais já separados para calotes. Tá? E o que a gente olha nesse gráfico que é interessante, né? Se a gente olha o laranja, ó, o importante é assim, o azul, ele mostra o quê? O saldo, de fato, mínimo para as provisões. Tá?
O laranja é o saldo, né, para provisões complementares, ou seja, algo fora do radar acontecer. E o que a gente vê aqui? Que esse número cresceu muito, né? Cresceu aqui 11 bilhões, que é né, o aumento do custo da provisão que a gente viu nos últimos trimestres. Ou seja, ele está provisionando para se caso alguma coisa muito fora do radar acontecer, isso já está no balanço dele e ele já se provisionou e não vai ter que incorrer desses custos, tá? Mas o dinheiro está aqui, o dinheiro não saiu. Aí outro ponto que é interessante a gente olhar, né, é a carteira em atraso. Então aqui, quando a gente olha para o saldo, né, em bilhões aqui, das carteiras em atrasos acima de 90 dias, o que a gente vê? Tá? Então quando a gente olha o azul mais escuro aqui, né, que é o consolidado de tudo, esse saldo caiu de um trimestre para outro, teve queda. Lógico, os bancos renegociaram, deram prazo, entretanto a gente não viu um aumento forte. O nível de inadimplência entre 15 e 90 dias, quando a gente olha aqui, ele está em 1,7, tá? Então ele caiu bastante. A gente olhar a média aqui, estava próximo a 2, 2,5, caiu bastante. Ou seja, não está tendo a inadimplência, né? O atraso não está acontecendo, pelo contrário, está caindo. A inadimplência acima de 90 dias, a gente vê também aqui, ó, o laranja é o total, né? Ele caiu também para 2,7. Então, não se justifica, né, um aumento tão forte nos custos assim de PDD. Por que ele está fazendo isso aqui? Porque ele é conservador, porque é um momento onde está tudo ruim. Se ele fizer isso aqui ou não fizer, ninguém vai olhar para o banco e falar, puta, veio um baita de um resultado ou veio um resultado ruim. Então aproveite e já passa isso no resultado e deixa provisionado. Terceiro ponto, que é o mais importante, e o Itaú é muito estratégico, ele já fez isso algumas vezes, é por uma questão de tributação. Começou a se falar de aumento de fiscal. O que começam a surgir de ideias mirabolantes de tributar bancos, entre outras coisas, né? Vai aumentar o tributo de bancos para 60%. Ideias de Venezuela, né? Mas Brasil sempre tem alguém querendo resolver um problema difícil com uma solução esdrúxula. De um trimestre para o outro, eles aumentam a provisão, o lucro cai 40% a 50%, acabou, né? Ninguém mais quer tributar bancos porque os caras já não estão dando mais lucro. Então isso aqui é estratégico. Se 2021, né, as coisas voltarem ao normal, não aconteceu um desemprego absurdo, a inadimplência não explodir, esse cara pode pegar esse dinheiro que ele provisionou e voltar para o balanço e jogar isso para lucro. Então a gente pode ver no 2021 sim uma reversão de tudo isso e o lucro explodindo, tá pessoal? Então isso aqui pode ser algo estratégico também. Vamos olhar para o Bradesco, tá? O Bradesco também provisionava em 3,5 e 4 bi. No primeiro trimestre provisionou quase 7, no segundo trimestre provisionou quase 9. Itaú e Bradesco eles sempre andam meio juntos na estratégia, tá? E quando a gente olha exatamente para os índices de inadimplência, o que a gente vê aqui? Queda. Acima de 90 dias, queda. E o índice de cobertura, tá? Isso aqui é um dado importante. O que significa o índice de cobertura? Significa quanto o banco tem. Então vamos lá, vamos supor aqui, que ele tenha R$1 milhão atrasados em mais de 90 dias. Com o índice de cobertura aqui que está 299%, ou seja, arredondando 300%, 3 vezes, significa que ele tem 3 milhões que ele já está provisionado para possíveis calotes, de fato. Então significa aqui isso aqui está muito parecido com o Itaú também. Significa aqui que tem 3 vezes o saldo dos atrasados a mais de 90 dias já provisionados, tá? Então eles estão sendo super conservadores e estão corretos, tá? Eu acho que na visão estratégica de um banqueiro aqui é ser o mais conservador possível, né? O nosso sistema financeiro é sólido, entre outros pontos, né? Se ele tiver um lucro alto, vão olhar para a tributação. Ele não pode também distribuir nesse momento, ele está travado. Se ele travar o lucro, né, a distribuição de lucro, ele tem que voltar isso para o PL, né? E aí, se ele não fizer nada com o dinheiro, o retorno dele cai. Então, de alguma forma aqui tem algumas saídas estratégicas nos bancos. Quando a gente olha para o Banco do Brasil, também, então a gente vê um crescimento, né, na casa dos 3,4 bi aqui para quase 6. Lógico que o Banco do Brasil não é o banco mais conservador, como o Itaú e como o Bradesco. E o que a gente vê?
Inadimplência caindo também, então todas elas, né, o que a gente vê? Inadimplência acima de 90 dias caindo, índice de cobertura 280%, ou seja, 2,8 vezes o índice, a provisão, né, feita versus os atrasados mais de 90 dias. Tá, então isso aqui mostra um contexto geral. E o último, né, e aqui é um ponto interessante, né, o Santander é um banco que ele tem uma cabeça, né, de alguma forma parecida com os locais, só que ele está muito mais ligado à matriz dele na Espanha. E ele tem uma função, que é dar lucro e mandar dividendos para a matriz. Então o objetivo dele é um pouquinho diferente dos bancos daqui, né? E quando a gente olha, a PDD dele não aumentou. Ele manteve aqui os 3.300. Por quê? Porque não está tendo aumento de fato da inadimplência. Então ele se deu a estratégia de manter o nível de inadimplência e crescer lucro. Quando a gente olha para o nível do banco, né, ele cresceu o lucro e tomou uma decisão muito mais focada, né, no controlador dele. Então esse é um ponto importante, tá? Esses resultados não vão durar muitos trimestres, né, ruins assim. Eles já foram extremamente conservadores, tá? E aí um ponto, esse é o ponto número 1, tá? Que é o ponto de curto prazo de resultado, isso não deve durar. A gente deve ter mais um trimestre ruim aí, mas com certeza começo de 2021 isso já está se revertendo. O segundo ponto é a percepção do investidor em relação aos bancos, que os bancos são dinossauros, né? Não são ali digitais. E isso, na minha visão, faz o menor sentido, eu vou mostrar aqui, tá? Então quando a gente olha para o Itaú até divulgou, né, no release dele o crescimento do número de correntistas, né, e de abertura de contas via app. Então, o que aconteceu aqui? Ó? No segundo trimestre de 2020, a gente consegue ver aqui no gráfico, está um pouquinho pequeno, ele abriu 645 mil contas via app. Então, assim, está abrindo quase, vamos pensar aqui, anualizando isso aqui, quase 3 milhões de contas via app ano. E isso que ele está começando na estratégia digital dele, tá? Se pensar pelo número de serviços e FIIs que ele recebe, teve uma pequena queda no trimestre, entretanto sem agência, né? Fazendo tudo via digital. As pessoas nem mais na agência, né? As pessoas fazem tudo pelo app. Então assim, os bancos são digitais. Eles não se colocam como digitais, né? Essa é a grande diferença e as pessoas acabam tendo a percepção que eles não são, mas eles são. Acho que foram os primeiros, né, a se tornarem digitais. Quando a gente olha aqui, né, o Bradesco também, ele divulgou esse número, então a abertura de conta via app saiu de 66 mil no segundo trimestre de 2019 para 224 mil novas contas no trimestre. Eles estão se posicionando, eles começaram a se posicionar. Lógico que não é do dia para a noite, mas isso vai acontecer. Aqui é o número, o Banco do Brasil divulga de outra forma, né? Ele divulga assim, clientes nativos digitais. Então, os clientes que vieram ali de fato do digital, ele mostra essa base crescendo. Do começo do meio do ano passado, né? De junho do ano passado, de 3 milhões para 5,1 milhões. Assim, então, todos eles se colocando, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? O segundo grande ponto, que é o estrutural, que é o de percepção, que os bancos não são digitais, mas eles são. Eles fazem exatamente o que as plataformas, os bancos digitais fazem e conseguem ganhar dinheiro com isso. E aí quando a gente começa a olhar para os números, tá? Então aqui eu peguei os números dos valores de mercado, né? E fiz umas estimativas de lucro. E aí o que eu fiz, tá? Então vocês estão vendo aí, aqui o valor de mercado do dia 24, tá? Segunda-feira. E eu coloquei o seguinte, lucro de 2019 e dei uma redução de 30%, 20% e 10% do lucro de 19 em 2021. Tá? Então pensa assim, a gente está no olho do furacão, os piores trimestres, os bancos provisionando muito, sem calote, né? Mas aumentando, engordando muito o balanço. E o que a gente vê dos resultados? Os lucros, os piores, né, as piores quedas são do Bradesco e do Itaú, caindo 40%. Tá? Eu estou dizendo que em 2021,
o nível do lucro vai ser 30% abaixo de 2019, tá? Então, um pouquinho melhor do que está hoje. Assim, tá? É meio que dado, né? E aí eu faço a simulação com 30, com 20 e com 10. E a gente vê o múltiplo preço-lucro, né? Valor de mercado dividido pelo lucro. Itaú, com 30% de queda no lucro, 11,7 vezes, com 20%, 10 vezes lucro, e com 10% de lucro, de queda de lucro, né? 9,1 vezes. Então, assim, 9 vezes lucro ou 10 vezes lucro é descontado. Tá? Fala de Bovespa, e na média sempre foi 12, 13, um monte de ação sendo negociada a 80, 90, não faz muito sentido. Bradesco, mesma coisa, né? Desconto de 30, 20 e 10. 9,8 com 30% de queda de lucro, 8,6 e 7,7 com 10% de queda de lucro. Banco do Brasil, 7,7 vezes, 6,7 e 6 vezes lucro, com 10% de queda no lucro em 2021. E o Santander, 10 vezes, 10,6, né? 9,3 e 8,2. Ou seja, a gente está falando aqui que mesmo o Banco do Brasil tem que estar pior do que está hoje, o Santander tem que estar muito pior do que está hoje, e praticamente o Itaú e o Bradesco no mesmo nível, e eles estão negociando na casa de 10 ou menos vezes lucro em 2021. Eu acho muito descontado, eu acho extremamente barato. Lógico que foi o que eu falei aqui muitas vezes. Existe uma grande distanciamento entre preço e valor, um descolamento, né? Esse descolamento às vezes demora tempo para se reajustar. Entretanto, isso não vai ficar para o resto da vida. Então, sim, tende a fechar. E minha visão são dois fatores, né? O de curto prazo dos resultados, que deve se encerrar. Eu acho que esse ano aqui a gente deve passar a régua, né? No 2021 a gente deve ver uma melhora. E a questão de percepção digital, que eles já estão se colocando. E eu acho que também nos próximos trimestres aí a gente deve ver uma melhora de percepção de valor dos bancos. Tá? Então esses foram os principais pontos aqui que eu acho que são os dois pontos principais que vão fazer os bancos virar. Não sei em que momento, né? Mas isso não vai permanecer, esse nível de valuation que não vai permanecer por muitos anos, tá, pessoal? Então gosto bastante. Muita gente me pergunta quais você gosta. Bom, sendo sincero aqui, são 4 bancos excelentes. Assim, eu gosto muito. Se fosse para ficar pro resto da vida, Itaú. Eu gosto muito da gestão do Itaú, das pessoas que estão lá. Bradesco é um excelente banco. Tá? Santander também. Banco do Brasil é o mais descontado, tem mais upside, um pouco mais de risco por ser uma estatal. Mas também é um banco muito bem gerido. Né? São esses bancos que passaram por todas as crises, todas as fusões e expulsaram todos os grandes bancos do mundo do nosso mercado. Então, eles são foda, né? Conseguir expulsar os grandes bancos europeus e americanos porque não conseguiram concorrer com o mercado local, eles são excelentes em execução, tá? Então, os 4 aqui, não tem nenhum que eu não teria, tá, pessoal? Depende de perfil, mais conservador, menos, muito longo prazo ou querendo um pouquinho mais de risco, tá? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.